Eu queria recapitular com vocês alguns eventos recentes para a gente chegar às novas declarações do Mister M. Vocês lembram quando o governador Tarcísio aqui, e eu preciso fazer um parênteses, que não tem como me acusar de ser soldadinho do Tarcísio. Eu sou provavelmente uma das pessoas... Eu não desgosto do Tarcísio, não, eu tenho que ser sincero, eu até gosto dele. Mas eu provavelmente sou uma das pessoas que mais cobra a postura coerente do governador. Ele é o governador do estado mais importante do Brasil. Então, um dos grandes representantes políticos da direita. Estava ontem o senador Flávio Bolsonaro dizendo que Tarcísio vai ser o nome, seria o nome se não fosse Bolsonaro. Achei uma declaração horrorosa. Mas justamente por essa minha postura mais crítica ao Tarcísio, eu não sinto desconforto nenhum em cobrar o Tarcísio. Ele faz cagada. E eu vou fazer isso ainda hoje no Paulo Figueiredo Show. Mas justamente, vocês se lembram quando o Tarcísio disse que entre o Boulos e o Marçal ele preferia anular o voto a votar no Marçal? Essa declaração, obviamente não inteligente, gerou uma repercussão muito negativa. O Tarcísio foi obrigado a voltar atrás. Ele foi cobrado por toda a direita. Não teve absolutamente ou praticamente ninguém que concordou com a afirmação do Tarcísio de que entre o Boulos e o Marçal era melhor votar nulo. Eu teria, São Paulo, enorme dificuldade de votar no Marçal, mas contra o Boulos, o que você vai fazer? Né? Pouco tempo depois, no início de setembro, o Tarcísio deu outra declaração, uma que o tempo provaria ser menos polêmica e mais verdadeira. Marçal é a porta de entrada para o Boulos em São Paulo. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque o próprio Mister M se pronunciou sobre essas declarações do Tarcísio, principalmente sobre a primeira, sobre o voto nulo. Vamos ver o que o Pablo Marçal disse. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou o representante forte aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos recapitular de novo, para que não reste dúvidas sobre o mentiroso e o estelionatário que é o Pablo Marçal. Primeiro, o Tarcísio diz que entre o Marçal e o Boulos, vota nulo. Ele é criticado por todo mundo, em todos os setores da direita. Ato contínuo, ele diz que o Marçal é a porta de entrada para o Boulos em São Paulo. Aí, então, o Marçal é perguntado sobre isso. Em uma entrevista, ele responde o seguinte, ipsis literis. O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele faz uma grande cagada. Né? Ele fez uma grande cagada. E falou que entre o Boulos e Pablo, no segundo turno, ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Portanto, o que está acontecendo? O Pablo Marçal ataca o Tarcísio por ele ter dito que entre o Boulos e ele votaria nulo. Mais do que isso, ele disse que falar em votar nulo contra o Boulos era uma cagada do Tarcísio e que ele teria um problema eleitoral muito sério se continuasse a atacar o condenado por furto qualificado, quer dizer, o Pablo Marçal. Então, a gente tem um pressuposto lógico estabelecido. Para o Mister M, o voto nulo contra o Boulos é uma cagada. E ele mesmo afirma que o Tarcísio reconheceu isso. Ora, se para o Mister M votar nulo contra o Boulos é uma cagada, você espera que ele, que criou, ou pelo menos postou laudo falso contra o Boulos, você espera que ele se posicione contra o Boulos no segundo turno das eleições de São Paulo. Não é verdade? Afinal, o Marçal cansou de dizer que só entrou na disputa para a prefeitura para impedir que o Boulos fosse eleito prefeito. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão.
Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Esse era o pressuposto dele. Mas, se você esperava um posicionamento coerente, verdadeiro do Mr. M, eu lamento muito informar que você não vai ter. Vamos ter o que ele falou sobre esse segundo turno. Boulos, Tá aqui. na minha visão, antes de entrar na disputa, venceria essa eleição. Agora eu tenho certeza que ele vence. Tenho certeza porque ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. Em primeiro lugar, era o Felipe Sabará ali do lado do Marçal, um cara de... Que triste fim, Felipe. Que triste fim, eu tentei te avisar. Mas repetindo as palavras do Mr. M nesse último pronunciamento, eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai, com humildade, tomar de volta. Sinceramente, se você ainda apoia o Marçal, depois dele mentir tanto na tua cara, você não pode reclamar do nordestino que vota no Lula e continua ferrado, cara. É ser muito mulher de malandro. É ser muito mulher de malandro. Enquanto o Marçal tinha a chance de ser eleito, a opinião dele era que o Tarcísio não se posicionar contra o Boulos era uma cagada. Agora que o Mimadinho perdeu as eleições e não elegeu sequer um único vereador do partido dele, ele diz que não se posicionar contra o Boulos é justo. Que vergonha. E agora dizendo que antes dele entrar na disputa, ele dizia que o Boulos venceria a eleição em São Paulo. E agora ele diz que tem certeza de que o Boulos venceria. Não sou a Paulo Figueiredo aqui falando do Marçal, não. Eu estou repetindo exatamente, ipsis literis, aspas do que o Marçal disse. Ele disse que tem certeza que o Boulos vai ser eleito prefeito de São Paulo. E qual é a decisão que ele toma? De não se posicionar. Como o covarde que faz tudo pelo poder que ele é. Além de não se posicionar, ele ainda diz ser justo não se posicionar. Ou seja, o justo é o contrário do que ele diz. Assim, tudo que esse cara faz é conveniência. Se porra de direita, de dizer que esse cara é de direita. Você sabe por que esse cara é de direita? Porque o eleitorado está desesperado, clamando por nomes de direita. E o Jair Bolsonaro, até pouco tempo atrás, estava calado, escolheu um candidato para São Paulo que não traduz a vontade do eleitor, fez alianças pelo Brasil inteiro que não traduzem a vontade do eleitor, e agora não sou eu que estou dizendo, agora são vocês que disseram nas urnas. E o Marçal, oportunista, todo golpista precisa ver uma oportunidade de um golpe. Ele viu um coeficiente com QI baixo, despreparado, desesperado por uma voz de senso comum, e ele se aproveitou, mas ele já disse no ar, em entrevista, que ele manipula vocês e faz o que for necessário para conseguir os holofotes. Agora essa ideia dele dizer, não, eu não vou apoiar o Nunes. Em primeiro lugar, isso é o equivalente a eu dizer que não vou comer a Margot Robbie. Porra, eu não vou, ela não quer me dar. Então não adianta eu dizer que vou me posicionar, quer dizer, eu acho que não quer me dar, mas eu nunca tentei. De repente, se eu mentalizar, pegar o código, eu conseguiria comer a Margot Robbie.
Mas não adianta eu dizer, eu não quero comer a Margot Robbie. A Margot Robbie não se ofereceu para mim. Não me deu não me deu o telefone dela. Assim como o Nunes não pediu o apoio do Marçal. Pelo contrário, disse, não quero, enfia esse troço. E por que ele está dizendo isso? Repare, isso é o contrário da primeira manifestação dele. Não, se concordar com algumas coisas, eu vou apoiar assim. Fecharam a porta e agora ele diz, não, então declara, acho que o Boulos que vai ganhar. O mesmo cara, frase dele, Pablo Marçal, a frase do Tarcísio. Pablo Marçal é a porta de entrada do Boulos em São Paulo. Isso não é opinião, isso é um fato. É confirmado pelo Pablo Marçal, que agora está dizendo, tenho certeza de que o Boulos vai ser eleito prefeito. O Mister M, as viúvas dele, as Marceletes, completamente sem compromisso com derrotar o Boulos, não são Ataguilho, Danilo Gentili, o Renan Santos, e todos os outros lá do MBL pregavam a mesma tese. Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, é melhor votar nulo. Olhando o Brasil agora, com quase 2 anos de governo Lula, aliás, o Marçal dizia, né? A diferença entre os dois é um dedo. Ele nunca explicou essa declaração. A gente olha agora, o Brasil com quase 2 anos de governo Lula, se alguém ainda tem coragem de afirmar que é a mesma coisa. E agora esse pensamento isentão, chegando às eleições de São Paulo. Nunes e Boulos são a mesma coisa, então é melhor votar nulo. Até ontem falavam que se eu estava atacando o Marçal, eu ia acabar elegendo o Boulos. Hoje o Marçal elogia o Boulos, fala que o Lula fala a língua do povo e que ele tem certeza de que o Boulos será eleito. E os Marceletes, que diziam que eu ia acabar elegendo o Boulos, agora pregam voto nulo. Ou seja, todos os neurônios cometeram suicídio coletivo. É um papo de maluco. Não, é um papo de maluco, mas na verdade é um papo de fanático, que não deixa de ser um tipo de loucura. Você pode seguir fanaticamente o seu ídolo Pablo Marçal. Tudo bem, a minha irmã, quando era pequena, mais velha um pouco, tinha um pôster do Tom Cruise no quarto. Cada um, o que você quiser. Você pode ter ídolos, né? Ninguém vai te impedir de ter seus ídolos. Agora, você pode reclamar depois que foi enganado. Graças a Deus, as previsões do Mister M não valem porra nenhuma. Né? Disse que iria ser eleito prefeito no primeiro turno, que o partido dele, ele elegeu uma bancada grande na Câmara Municipal, não elegeu ninguém. E, segundo o Paraná Pesquisas, ele também está errando, que aliás acertou o resultado do primeiro turno, segundo o Paraná Pesquisas, ele também está errando o resultado do segundo turno. Coloca aí para a gente a reportagem do Paulo Figueiredo Show de hoje, Bruno. Segundo turno em São Paulo, Ricardo Nunes abre 13 pontos de vantagem sobre Guilherme Boulos. Segundo o Paraná, o Nunes teria 52,8% e o Boulos 39%. Nunes não teria tantos votos por conta do Marçal, certamente, porém o novo amigo do Mister M, com certeza, vai ter mais votos pela covardia apresentada por ele e por quem prega o voto no Boulos por raiva. E tem esse movimento. De qualquer forma, caso o Boulos seja eleito prefeito em São Paulo, que eu particularmente não creio que será, acho que Nunes vai ser eleito com uma boa margem, depois a gente pode culpar com nome e sobrenome. Pablo Marçal, o responsável. Aí o cara vai ficar falando que o objetivo dele é combater o comunismo. Eu estou aqui para combater o comunismo.
Porra, meu filho, não é possível que você de casa não perceba que isso é o que você quer ouvir. Ele está dizendo qualquer coisa. Se o que ele tivesse que dizer agora para chegar ao poder, e ele sai com muito mais gente nas redes sociais, vai vender muito mais cursos, sei lá o que ele vende. Se ele tivesse que dizer que o objetivo dele era combater o capitalismo, ele tinha dito também. Pô. O golpe tá aí, cai quem quer.